Fala pessoal, estamos de volta com mais um bloco de direito penal. Esse bloco a gente vai continuar falando sobre os princípios do direito penal. Então a gente já fez um bloco anterior de princípios do direito penal, falamos sobre alguns princípios e agora a gente está de volta para falar sobre mais princípios do direito penal, princípios que são muito importantes para a sua prova. Beleza? Vamos então continuar? Vamos lá falar do princípio da individualização da pena. Olha só, está previsto lá na Constituição, a lei regulará a individualização da pena, tá? E adotará, entre outras, as seguintes, aí vem aí as espécies de pena, mas olha só, está previsto na Constituição Federal a individualização da pena. E a quem se dirige essa individualização da pena? Ao legislador, quando ele vai fazer a norma. Então, o legislador, quando ele for fazer a norma lá em abstrato, ele tem que se atentar à individualização da pena. O juiz sentenciante, quando for fazer a sentença, ele tem que se atentar à individualização da pena. Tem vários mecanismos a favor do juiz sentenciante para que ele consiga colocar em prática essa individualização da pena. E o juiz da execução, na execução também vai aplicar o princípio da individualização da pena. A execução da pena é diferente para cada preso, né? Que é mais outro princípio? Princípio da confiança. Para falar do princípio da confiança é o seguinte, gente. Imagina que quando você está dirigindo, o princípio da confiança ele nasceu, né, nos crimes de trânsito, por isso que eu vou falar disso. Quando você está dirigindo, sabe aquela coisa que você tem sempre que levar em consideração, que a outra pessoa então, vai respeitar as regras de trânsito? Por exemplo, se está escrito pare ali, eu sei que essa pessoa vai parar, então eu posso continuar andando aqui. Se tem um sinal ali fechou, eu sei que aquele carro vai parar, então eu posso continuar andando aqui porque o sinal está fechado para ele. É o princípio da confiança, você confia que as pessoas vão cumprir as normas, né, de trânsito, por exemplo. E por isso, eu vou até destacar aí um trecho do livro do Kleber Masson, né, Direito Penal, o volume 1, foi desenvolvido inicialmente pela jurisprudência para enfrentar problemas resultantes dos crimes praticados na direção de veículo automotor. Atualmente, sua utilização é bastante ampla, notadamente nos setores em que exige atuação conjunta de indivíduos, entendendo-se, por isso, as atividades comunitárias ou em divisão de trabalho. Então, olha só, o princípio da confiança é esse, né? Que você espera que as outras pessoas que estão junto com você no mesmo lugar e tal, respeitem as normas, né, respeitem as regras de convivência e etc. Vale ressaltar, um pequeno parênteses, que o princípio, hoje no trânsito, o que a gente aplica é o contrário do princípio da confiança, né? Você não pode confiar, não, a preferencial é minha, então aquele cara vai parar. Não vai. Não vai. Confia que ele vai parar para ver se não bate. A direção defensiva é justamente o contrário do princípio da confiança. A direção defensiva é aquela direção que você dirige já pensando, se ele errar, eu não posso dar a chance de bater. Então você está dirigindo aqui, não, eu sei que a preferencial é minha, mas eu vou mais devagarzinho aqui, porque vai que ele não para. Então, muita calma nessa hora com relação à confiança. Eu estou explicando para vocês a teoria linda e maravilhosa do princípio da confiança. Cuidado com a prática de ficar confiando nessas coisas aí, tá? Que mais? Outro princípio, alteridade. Esse princípio é muito importante, tá? Princípio da alteridade, também trazido aí por Klaus Roxin. O que significa o princípio da alteridade? Significa o seguinte, aquelas atitudes internas que violam bens jurídicos somente do próprio autor, elas não são consideradas crime. Para eu ter um crime, eu tenho que ter dois sujeitos. Eu tenho que ter a invasão da esfera de alguém, de qualquer área. A esfera de liberdade, a esfera patrimonial, a esfera da dignidade sexual, a esfera de outra pessoa. Por isso, inclusive, que a autolesão não é crime. Se eu pegar uma faca agora e cortar meu braço aqui, arrancar meu dedo fora, eu não cometo crime nenhum contra mim mesmo, tá? Esse é o princípio da alteridade. Para eu ter crime, eu tenho que ter essa invasão de outra pessoa, tá? Então, olha, a atitude interna não é crime, âmbito do próprio autor não é crime, estado ou condição existencial não é crime, tá? E é esse princípio que fundamenta aí, como eu já falei, o princípio, a não punição da autolesão, aquela norma que fala que não se pune a autolesão, né? Princípio da adequação social, Hans Welzel. O que é o princípio da adequação social?
é uma conduta socialmente aceita. Olha, o fato acaba sendo tipicamente formal. Porém, ele não gera uma lesão mais porque a sociedade já aceita aquele comportamento. É um aviso para o legislador, ó, isso aí já pode descriminalizar. Porque quando alguém pratica aquilo, a sociedade não fica mais com aquela sensação de justiça, que tem que ser punido criminalmente, entendeu? Então não precisa mais. Um exemplo que aconteceu foi o crime de adultério. Existia esse crime de adultério, era crime de direito penal. Adultério, pena, tudo. Só que passou a ser socialmente aceito. Lógico, continua sendo uma coisa imoral, continua sendo, enfim, tá? Mas não é mais motivo de ter tipificação criminal o adultério. Ele foi descriminalizado. Você trair sua mulher, a mulher trair seu macho, não é mais pena, não é mais crime, igual era antigamente. Por quê? Porque é socialmente aceito. Infelizmente, a gente caminhou na sociedade para esse momento em que é uma coisa, não vou dizer normal, né, mas é uma coisa que não merece a atenção do direito penal. A sociedade já encara com mais naturalidade o adultério. Só um exemplo do princípio da adequação social. Então, olha, é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. É primo do princípio da insignificância. Primo, tá? Eu coloquei aí um exemplo, ó, o adultério, que era crime, não é mais crime. É um aviso ao legislador, já falei, né, de que, olha, pode ser que essa conduta aí no futuro você deva descriminalizar. A sociedade já está aceitando, né? Continua sendo uma coisa repudiada, enfim, né, moralmente falando, mas criminalmente falando, não precisa mais ter a intervenção do direito penal. A gente vai ver os princípios aí da intervenção mínima, inclusive, que é o próximo, né, que não aplica o direito penal para tudo. O direito penal é em última hipótese, sabe? Quando as outras esferas forem insuficientes para tratar do assunto. Aí eu entro com o direito penal. Nesse caso, né, a gente está avisando para o legislador, olha, não precisa mais direito penal, as outras esferas são suficientes, vai ter lá dano moral, esfera civil, né, é um ilícito civil, tudo bem, mas criminal já não é mais, né, continuando falando do adultério, beleza? Esse é o princípio da adequação social, tá? Que mais? Intervenção mínima, olha aí, eu acabei de falar, né, ele está fundamentado em dois pilares que são subsidiariedade e fragmentariedade. A subsidiariedade é isso que eu falei, o direito penal ele é subsidiário, eu só aplico o direito penal quando eu não posso aplicar nenhum outro ramo do direito. Os outros ramos do direito eles são insuficientes para tratar do crime, para tratar daquela matéria, a punição é insuficiente se for só na esfera civil. Só um dano moral, um dano material não é suficiente, tem que ter uma pena corporal. Aí entra o direito penal. Ele é a última ratio. Tá? Em última hipótese, eu aplico o direito penal. Isso é o princípio da intervenção mínima do direito penal, porque senão a gente teria pena para tudo, né? Tudo seria crime, etc. Então esse princípio aí é o que faz ter essa restrição, tá? Do direito penal só quando realmente necessário, de acordo com a fragmentaridade, é que eu vou ter direito penal. E ele, inclusive, esse princípio da intervenção mínima, ele é a fonte do princípio da insignificância. Ele é a fonte. Por quê? Porque, olha o que diz aí o STJ. Está bem estabelecido em nossa cultura jurídica que o princípio da insignificância se caracteriza como causa excludente da tipicidade material. A gente já viu isso no bloco anterior. E deve ser aplicado em situações em que a ofensa ao bem jurídico tutelado é ínfima. Ele dá vida aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal. É aquilo que a gente falou lá no bloco de insignificância, né, quando a gente estava falando sobre o nascimento do princípio da insignificância, aquela coisa de parar de querer que tudo chegue ao judiciário, parar de que tudo seja tratado como crime, etc, tal. Então, casos ínfimos, vamos relevar, né? Vamos relevar, porque não precisa da intervenção ali naquele caso e tal. Assim nasceu o princípio da intervenção mínima. Beleza? O que mais? Para quem quer voltar do princípio da intervenção mínima, principalmente legislador, né? Para o legislador não ficar fazendo norma, tipificando conduta por aí que não precisa tipificar, que os outros ramos do direito dão conta de punir, de estabelecer as coisas, enfim. Então, é um aviso para o legislador. Legislador, olha só, nesse caso aqui não precisa ter crime, né? Porque os outros ramos estão. Só crie
só tipifique uma conduta quando ela for realmente necessária ter a tipificação dela. Quando os outros ramos se mostrarem insuficientes para tratar da matéria, aí você faz uma tipificação dessa conduta. Beleza? Normalmente, o que acontece? Já deve ter percebido isso. Acontece um caso, esse caso é muito grave e a sociedade percebe que não tem como, os outros ramos do direito não dão conta. E aí vem uma lei específica, depois desse caso, vem uma lei específica e cria um crime para suprir essa falta que ficou. Fala assim, olha, realmente aqui a gente viu uma necessidade de ter a influência, a intervenção do direito penal. É um exemplo mesmo. Um rapaz ejaculou no pescoço de uma moça no coletivo. Não tinha um crime desse. Aí chegou na mão do juiz, o juiz falou, olha, não é importunação ofensiva ao pudor, porque não é estupro, porque não teve violência ou grave ameaça, não é não sei o que, todo mundo ficou indignado, aí o juiz falou que não é estupro, não sei o que, mas não se encaixava no crime de estupro. Então o que aconteceu? Falou, pessoal, olha, realmente está precisando criar um crime aqui, porque isso aqui é muito grave, não tem crime nenhum, o direito penal não está intervindo aqui, os outros ramos não são suficientes, legislador, cria um crime, o legislador foi e criou o crime do Código Penal lá, para esses casos se acontecerem novamente. Então esse é o princípio da intervenção mínima, um aviso para o legislador também, se aplica bastante ao legislador. Outro, proporcionalidade. Olha, o princípio da proporcionalidade, né, a gente vai ver no julgado aí, é exatamente isso, olha, ele proíbe o excesso e proíbe a proteção deficiente, né, tanto para mais quanto para menos, tem que ser uma coisa ali balanceada, uma coisa proporcional. Vamos ver, olha só. Atualmente, o princípio da proporcionalidade é entendido como a proibição do excesso e como proibição de proteção deficiente. No primeiro caso, na proibição do excesso, a proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da constitucionalidade das intervenções dos direitos fundamentais, ao passo que no segundo, a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela faz com que o Estado seja obrigado a garantir direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros. De um lado, eu tenho ali eu fico olhando a constitucionalidade daquela intervenção. Eu falo, olha, será que isso aí não está muito abusivo, não está muito excessivo, é constitucional? E do outro lado é o seguinte, olha, o cidadão tem um bando de direito lá e não tá protegendo, tem que proteger direitos, e etc, blá blá blá. Isso é o princípio da proporcionalidade. Eu tenho que caminhar nessa balança aí. E ele se aplica para todo mundo. O legislador, quando está criando a norma, ele tem que se atentar ao princípio da proporcionalidade. Por exemplo, quando eu for criar um crime, eu tenho que analisar todo o ordenamento jurídico criminal para eu ver se a punição que eu vou dar para aquele crime vai ser proporcional às punições que já existem. Imagina, eu tenho uma pena lá para homicídio, aí eu vou criar um crime que, em tese, seria um crime menor do que um homicídio, um crime que não é tão grave quanto o homicídio, um crime menos grave. E eu boto a pena de 50 anos. Por exemplo, um exemplo esdrúxulo. Botou lá, 50 anos a pena. Eu falo, mas Deus do céu, tá desproporcional. Pô, já viram, acontece isso várias vezes no Código Penal, já vi acontecer. Tem gente que fala, é menos grave você matar um animal do que matar um homem, porque a pena lá é mais grave do que no homicídio, e que as consequências lá são mais graves do que no homicídio. Tudo tem que ser analisado de maneira proporcional. O legislador, quando for criar uma norma, ele tem que usar a proporcionalidade. Da mesma forma que o juiz, quando for fazer a sentença, ele também vai ter que analisar a proporcionalidade. Lá na dosimetria da pena, cada majoração, cada coisa proporcional, né? E o juiz dá a execução da mesma forma. Tudo que ele for fazer na execução tem que ser proporcional, não pode tratar um preso diferente do outro, né? O cara cometeu uma falta grave, vai ter uma sanção. Cometeu outra falta grave igual, vai ter que ter a mesma sanção. Não posso ter desproporcionalidade em relação ao que acontece lá dentro do presídio, etc. Como é que fala? No controle da execução da pena. Beleza? Isso é a proporcionalidade. Ele é muito importante, está presente em todos os lugares do direito penal. O que mais? Dignidade da pessoa humana. Nossa queridíssima dignidade da pessoa humana está lá no artigo 5º da Constituição, tanto no 3º quanto no, isso aqui é qual? Sim, 47, quanto no 47 da Constituição Federal. E lá fala, olha, não pode ter tortura, não pode ter tratamento desumano, degradante, não pode ter pena de morte, não pode caráter perpétuo, trabalho forçado, cruel, banimento, nada disso pode.
E em razão disso, inclusive, né, a inconstitucionalidade da vedação de progressão de regime. Tinha lá, é vedada a progressão de regime para quem cometeu crime hediondo, por exemplo. Pô, isso fere a dignidade da pessoa humana, você deixar a pessoa trancafiada 40 anos no regime fechado, sei lá, né? Foi o entendimento que teve a jurisprudência. Então, você percebe que tudo com base na dignidade da pessoa humana. Você sempre tem que pensar o seguinte, as pessoas que estão ali são pessoas, cometeram fatos típicos, estão sendo, vão ter resposta estatal com relação ao fato típico, mas não deixam de ter aquela qualidade de pessoa, de gente, de ser humano, que tem que ter uma mínima dignidade. Tá? Então não interessa qual foi o crime cometido, não interessa o que aconteceu. Tem que ter o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Que muita gente esquece por aí, né? De vez em quando. Exclusiva proteção do bem jurídico. O que significa isso? Eu tenho que ter lesão a bem jurídico para eu ter crime. Intenção e pensamento é crime? Não. Tem como falar assim, ele estava pensando em matar o fulano, vou prender. Pensou em matar, crime. Pensar em matar não é crime. Você pode pensar na sua cabeça aí o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser. O que você quiser. Eu estou pensando isso, pensando aquilo, não tem problema. Não é crime pensar nada. Pode pensar à vontade. Não pode botar em prática. As coisas ruins aí não pode, tá? Agora, pensar pode. Não tem problema, porque não atingiu o bem de nada. É diferente da alteridade que a gente já viu. Olha, a exclusiva proteção do bem jurídico fala que não é crime a mera cogitação. A alteridade fala que a gente tem uma violação de bem, mas esse bem violado é do próprio agente, ele se autolesiona, por exemplo. Então, olha, enquanto no exclusiva proteção eu não tenho nada violado de ninguém, tá tudo na esfera da cogitação, na alteridade eu tenho coisa violada, mas ela é minha, por isso que também não é crime. Beleza? É diferente esses dois princípios aí. O que mais? É bastante princípio, viu? Rapaz. Lesividade ou ofensividade. Então vamos lá. Princípio da lesividade ou ofensividade. A gente tem que ter lesão ou perigo de lesão, que é justamente a tipicidade material. Tipicidade material. Eu tenho que ter isso para eu ter crime. Se eu não tenho lesão a nada, como é que eu vou ter crime? E aí começa uma discussão, porque existem crimes que teoricamente, assim, na prática, não teve lesão a nada, mas teoricamente teve. Por exemplo, crime de perigo abstrato. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Crime de mera conduta. Violação de domicílio. Imagina o seguinte, tem a porta de um apartamento. Ela está aberta. Eu fui, dei um passo dentro do apartamento e saí do apartamento. Não aconteceu nada. Eu só botei o pé lá dentro, olhei o apartamento assim, ó, e saí. Foi violação de domicílio? Eu entrei no domicílio sem ninguém autorizar? Era meu aquele domicílio? Está percebendo? Crime. Mesma coisa acontece com crimes que são de perigo abstrato. Vou dar outro exemplo. O crime de direção, embriaguez no volante. Embriaguez no volante, olha, o cara às vezes chegou em casa. Tá ali, ó, na curva para chegar em casa, tem uma blitz, pegou, falou, olha, tá dirigindo embriagado. Mas, meu senhor, não aconteceu nada. Dirigi embriagado mesmo, mas não aconteceu nada. Acabei de chegar em casa aqui, ó, pronto, vou dormir, não aconteceu nada, tudo certo. Tá. Só de você ter dirigido embriagado, isso já é crime, não precisa acontecer nada. Você percebe que parece que é um confronto com o princípio da lesividade? Tá? A mesma coisa acontece com porte de arma desmuniciada, ou porte só de munição. Vamos ver isso? Olha só o que entende, né, a jurisprudência. Primeiro, com relação ao porte de arma, olha, tem uma questão, né, a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, por causa da lesividade. Tem gente que defende que são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato porque eles não causam perigo concreto, não causam lesão a nada, enfim. Só que entende a jurisprudência? Que não são inconstitucionais. Crimes de perigo abstrato existem, por exemplo, ó, os da lei do Estatuto de Desarmamento. Ó, a jurisprudência do STJ aponta que os crimes previstos 12, 14, 16 Estatuto de Desarmamento são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porque o objeto jurídico tutelado não é a economidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que acompanhada da arma de fogo,
revelando despienda a comprovação de potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Tá vendo quem está falando? Fala, olha, não precisa ter lesividade concreta, porque o objeto jurídico não é a columidade física, é a segurança pública, a paz social. A paz social fica abalada se eu tiver o porte de arma, o porte de munição e etc. Né? A mesma coisa acontece, vou botar aí para você, a mesma coisa acontece na embriaguez do volante. Olha só, o que diz aí? A simples criação de crimes de perigo abstrato não representa comportamento inconstitucional. Tá aí, ó, o entendimento do STJ, né? Muito bom, tá? Com relação aí ao princípio da... Com relação ao princípio da lesividade. O que mais? Princípio da imputação pessoal. Olha, esse princípio da imputação pessoal está relacionado com a imputabilidade, né? Ou seja, com a culpabilidade. Sem culpabilidade não tenho pena. É isso que esse princípio diz. Princípio bem tranquilinho. O que mais? Responsabilidade pelo fato. Esse princípio de responsabilidade pelo fato, ele vai exatamente naquela direção que está falando, que a gente fala sobre o direito penal do autor e o direito penal do fato. Vamos falar sobre isso aí. Ó, o que é o direito penal do autor? É você punir alguém pelo que a pessoa é. O direito penal do fato é você punir alguém com base no que ela fez. No Brasil, a gente aplica o direito penal do fato. A gente pune a pessoa pelo que ela fez, independente de quem ela seja. Eu não tenho direito penal do autor. Eu não vou falar assim, eu vou punir aquele cara porque ele tem 30 passagens. Eu vou punir aquele cara porque ele cometeu um homicídio. Não, mas ele é um cara que tem 30 passagens e cometeu um furto simples tentado. Eu vou botar a pena muito alta, 40 anos, porque, tem 30 passagens. Negativo, a pena do furto é de 1 a tanto, se é tentado é metade, se pegou a mínima dá para menos de 1 ano. Fala, mas menos de 1 ano, o cara tem 30 passagens? Rapaz, você percebe que eu não estou mais preocupado com quem ele é. Eu estou mais preocupado com o que ele fez. Isso é direito penal do fato e é isso que esse princípio diz. A responsabilidade é pelo fato, tá? Pelo fato. Direito penal do autor, não. E aí tem gente que fala, tem alguns resquícios do direito penal do autor, né? A reincidência. Reincidência não é um resquício, porque tudo bem, ele tem 30 passagens, a pena vai ser só do furto, mas eu vou levar em consideração essas 30 passagens dele na hora que eu for calcular a pena. Eu vou aumentar a pena dele porque ele é. Porque imagina, tem 2 pessoas juntas. As 2 cometeram um crime junto, de furto. Uma tem 30 passagens, outra não tem nenhuma. Vocês concordam que a pena vai ser diferente? Não é justamente o princípio da individualização da pena? Eu vou ter penas diferentes, porque esse aqui é primário e esse aqui é reincidente. Só que eu não estou levando em consideração o que eles fizeram. Os 2 fizeram a mesma coisa. Então eles deveriam ter a pena igual. Se a responsabilidade é pelo fato, pena igual. Mas não é, porque eles têm a reincidência. Então gera a discussão de que a reincidência é um resquício do direito penal do autor. Tá? E aí a gente vai falar sobre isso. Olha só. Você acha que é? Não é. O que diz a doutrina e a jurisprudência? Que a reincidência ela não é o resquício do direito penal do autor, porque ela só representa um maior grau de reprovabilidade da conduta. Por isso que eu majoro a pena, eu agravo a pena por causa da reincidência. Porque eu tenho um maior grau de reprovabilidade da conduta, etc. Pensando no fato. Eu discordo? Discordo. Para mim, a reincidência é um resquício do direito penal do autor. Porém, para sua prova, não é, tá? Não é resquício, não. Reincidência não é resquício do direito penal do autor. Reincidência é maior reprovabilidade, maior grau de reprovabilidade da conduta do réu. Por isso que eu aumento a pena. Não é por quem ele é porque o fato dele ser reincidente aumenta a reprovabilidade do que ele fez, tá? Do fato. E aí eu aumento a pena. É isso que entende a maioria. Outro ponto, personalidade do réu. Lá na dosimetria, na primeira fase, a gente analisa as circunstâncias do artigo 59. Aí tem lá nas circunstâncias culpabilidade, antecedentes, personalidade do réu. Personalidade do réu. Como é que eu vou aumentar a pena em razão da personalidade do réu? Não seria um resquício do direito penal do autor? Olha o que diz o STJ. A exasperação da pena lastreada na personalidade do réu trata-se de resquício
superado do direito penal do autor, em detrimento do direito penal dos fatos, de sorte que não constam elementos, não havendo, portanto, ilegalidade de ficar revisão nesse ponto. O que o STJ está dizendo? Olha, se eu majorar a pena na primeira fase, e levando em consideração a personalidade do agente, com base em nada, só com base em antecedentes, sem ter nenhum laudo específico, nada, eu estou fortalecendo, eu estou aplicando um resquício do direito penal do autor, que já está superado. Então, olha o que ele fala, não é ilegal eu revisar esse ponto. Ó, vamos ler de novo. No caso, o aumento da pena por causa da personalidade do agente é um resquício superado do direito penal do autor em detrimento do direito penal dos fatos. De sorte que não constam elementos técnicos para que o julgador possa avaliar a personalidade do agente. Não havendo, portanto, ilegalidade em revisar esse ponto. Tá vendo? Ele fala, olha, não tem elementos técnicos para majorar a pena na personalidade. Se eu majorar igual foi majorado aí pelo juiz, eu estou aplicando o direito penal do autor, mas isso foi superado pelo direito penal do fato, então eu vou revisar esse ponto e essa revisão não tem ilegalidade nenhuma. É isso que está dizendo o STJ nesse julgado aí. Beleza? Tá acabando, vamos lá. Princípio da intranscendência ou da personalidade. O que diz? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de impedimento de bens ser estendidos aos sucessores no limite do valor da herança. Então, olha, nada pode ultrapassar a pessoa do condenado, nem a pena, nem os efeitos da pena, né? Não sei esse caso dos herdeiros e tal, mas olha só o julgado que eu vou trazer para vocês. Tem dois aí, ó. Tá? Dois julgados bem recentes do STJ. A extensão dos efeitos da condenação a terceiros não relacionados com delito configura transgressão ao princípio da transcendência. Tá vendo? Olha, a extensão dos efeitos da condenação a terceiros não relacionados é transgressão ao princípio da intranscendência. Olha aqui embaixo. O desembargador da corte, ao realizar a análise dos fatos probatórios do caso, ressaltou que o paciente não teve a posse do objeto, bem como não se comprovou a solicitação de envio do produto apreendido, de modo que, como já afirmada a decisão impugnada, deve se aplicar o entendimento de que o reconhecimento da prática de falta grave em razão da conduta praticada por terceiro, quem enviou a encomenda da SEDEX, viola o princípio da intranscendência. Ninguém pode ser responsabilizado por ato praticado por terceiro. Vou explicar esse segundo julgado aí. Chegou uma encomenda no presídio para um preso, e essa encomenda era, sei lá, vamos dar um exemplo esdrúxulo, eram drogas. Chegou uma encomenda lá que era droga. Aí o destinatário da droga respondeu o processo criminal pela droga. O que a senhora está falando? Olha, ele nem chegou a pegar na droga, não tem prova nenhuma de que foi ele que pediu. Então, o fato de alguém ter enviado para ele, por SEDEX, não pode ser atribuído a ele o crime. Foi isso que o STJ decidiu aqui. Vamos ler de novo agora? Olha só. Presta atenção. Ó, na verdade, o que foi que ele encomendou? Encomenda de aparelho telefônico. Falta grave imputada ao paciente. Ato de terceiro. O desembargador, ao realizar a análise, ressaltou que o paciente não teve a posse do celular, bem como não se comprovou a solicitação de envio do produto. Não ficou comprovado que foi ele que pediu o celular. De modo que deve-se aplicar o entendimento de que o reconhecimento da falta grave, em razão da conduta praticada por terceiro que enviou via SEDEX o celular, viola o princípio da intranscendência. Tá vendo? Chegou um celular para ele pelo correio e falou, meu amigo, mas se não foi eu que pedi, prova que foi eu que pedi esse celular pelo correio. Não tem prova nenhuma, o fato de alguém ter me mandado o celular não pode ser aplicado para mim, então viola o princípio da intranscendência. Beleza? O que mais? Responsabilidade penal subjetiva. Acabando. Responsabilidade penal subjetiva. Olha, eu só posso punir alguém se esse alguém agir com dolo ou culpa. Eu não posso punir alguém sem ter esse dolo ou culpa. Olha só. Não está aí. Olha só, então, o exemplo que diz o artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado pelo menos culposamente. Sem ter nem culpa, não tem como. E aí a gente está falando que não se aplica a responsabilidade objetiva. E muita gente queria aplicar a responsabilidade objetiva, quer ver quando? Homicídio praticado, condução de veículo automotor
com alteração em razão de ingestão de bebida alcoólica. Tinha gente que queria falar o seguinte, olha, não foi acidente. Se ele estava dirigindo, estava bêbado e matou alguém, tem que ser doloso. Né? Isso seria uma objetividade. Falar, por quê? Porque está sem reflexo. Então quer dizer que sem reflexo é doloso? Então, por exemplo, um idoso está dirigindo um carro, atropelou alguém, vai ser doloso? Foi sem querer, mas ele não tem reflexo. Às vezes, se você comparar alguém que bebeu uma garrafa, sei lá, uma latinha de bebida e um idoso, quem bebeu a latinha de bebida vai ter mais reflexo que o idoso. Você não pode objetivar. Ah, não, pouco reflexo, dolo. Muito reflexo, culpa. Não tem como. Cada caso é um caso que tem que analisar. E aqui, a gente está falando o seguinte, olha, se eu não agir nem com culpa, eu não posso ter atribuído a minha responsabilidade. Só que a gente tem um resquício de responsabilidade penal objetiva no nosso Código Penal, que é justamente no caso da rixa qualificada. Olha o que fala. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave na rixa, aplica-se pelo fato de participação na rixa a detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, só de você ter participado, rixa, gente, é aquela confusão generalizada que não tem lado, todo mundo brigando com todo mundo. Se alguém morrer, não interessa quem matou. Todo mundo que só por participar da rixa vai ter a pena qualificada. Isso é uma responsabilidade objetiva. Ah, mas não fui eu, a morte aconteceu lá do outro lado, eu estava brigando aqui, não tem nada a ver comigo. Você vai ter a pena qualificada. Responsabilidade objetiva, não analisa o seu dolo, sua culpa, só de você ter participado eu já vou aplicar. Então isso é um resquício de responsabilidade objetiva que existe no nosso código. Qual que é a regra? Responsabilidade penal, ela é subjetiva, eu tenho que analisar dolo e culpa, tá? No tipo subjetivo. E aí tem ainda a vedação ao bis in idem. Vedação ao bis in idem previsto no Estatuto de Roma, né? Tá aí, ne bis in idem, que fala: nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos de crimes pelos quais já tenha sido condenado ou absolvido. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao que já tenha sido condenado ou absolvido. O que está dizendo aí? Olha, fundamento, né? Vou botar aqui logo o que o Rogério Sanches falou. Fala o seguinte: fundamento processual. Ninguém pode ser processado 2 vezes pela mesma coisa. Não pode. Eu não posso ter... aconteceu um crime, aí você vai ter 2 denúncias com relação ao mesmo crime, isso é bis in idem, estou punindo 2 vezes a pessoa pela mesma coisa, estou tendo 2 processos em razão do mesmo fato. Não pode. Material, eu não posso ter 2 punições em razão da mesma coisa. Eu não posso. E execucional, eu não posso executar 2 vezes em razão da mesma coisa. Então, eu tive uma condenação, eu não posso ter 2 execuções daquela condenação, só uma. Eu não posso ter 2 processos por causa desse crime, só um. Eu não posso ter 2 crimes em relação àquele fato, só um. Imagina, eu pratiquei, eu estava falando, processual, 2 processos em relação ao mesmo crime. Material, é você responder por 2 crimes em relação a uma coisa que configura só um. Olha, eu já respondi, você responde por furto, é condenado. Aí depois lá na frente vem uma outra denúncia falando, olha, furto que ele cometeu. Oh, não, mas eu já fui condenado por esse furto, eu já respondi por esse furto. Né, materialmente falando, já está aqui, é o furto. Não tem como ter outro de novo. Então, esse de novo é o bis in idem. Você sempre veda o bis in idem. No direito penal, a gente veda o bis in idem. Esse é o princípio, é o de vedação do bis in idem. Tá? Olha só o que diz a súmula 241 do STJ. A reincidência não pode ser usada como circunstância agravante e, ao mesmo tempo, circunstância judicial, senão eu vou ter bis in idem. Como assim? Olha, eu tenho na primeira fase os antecedentes, na segunda fase a reincidência. Eu não posso aumentar a pena na primeira fase e na segunda fase, ou seja, nos antecedentes e na reincidência, em razão de uma única condenação. Então, se eu tenho uma condenação só, ou eu uso ela no maus antecedentes, ou eu uso essa condenação e na reincidência. Eu não posso usar nos dois, senão é bis in idem. Eu vou aumentar a pena 2 vezes em razão de uma única condenação. Agora, se ele tiver 2 condenações, aí eu posso usar uma para os maus antecedentes, outra para a reincidência, que eu não vou ter o bis in idem. Foi isso que eu notei aqui. Uma condenação, eu vou ter que usar na reincidência ou nos antecedentes. Mais de uma, aí eu posso usar separadinho, tá? Reincidência e maus antecedentes. Olha lá.
É firme entendimento dessa corte de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à súmula a utilização de anotações distintas na primeira e na segunda etapa da pena. Tá vendo? Então, se for distinta, aí pode, tá? Pontos importantes do bis in idem. Quantidade de droga. Olha, o que diz aí a jurisprudência? É recente ou não é? 1º de junho. Hoje é o quê? Dia 5 de junho que eu estou gravando? Muito antes dessa semana. Ó, essa corte tem entendimento firme de que é possível eu usar a quantidade e a natureza da droga na primeira para aumentar a pena base e na terceira para justificar o afastamento da causa de diminuição de pena. Como assim? Olha, existe uma causa de diminuição de pena no tráfico de droga que é caso ele tenha bons antecedentes, caso ele seja primário, não frequente organização criminosa, tal, né, levando em consideração a natureza, a quantidade de droga, eu posso diminuir a pena no crime de tráfico. Agora, tem muita droga, eu posso na primeira fase falar o seguinte, olha, tem muita droga, então vou aumentar a pena. E eu posso falar na terceira fase, olha, como tem muita droga, não aplica a causa de diminuição de pena. Isso não é bis in idem, é isso que o STJ está dizendo. Que eu posso usar essa grande quantidade de droga, tanto para aumentar a pena, quanto para impedir que incida, no caso concreto, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. O que mais? Embaixo é a mesma coisa que ele fala, tá? Não vou repetir. O que mais? Condenações anteriores em mais de uma circunstância judicial. Então, por exemplo, eu tenho 3 condenações. Eu posso usar uma para antecedentes, uma para personalidade, uma para aumentar a conduta social? Antigamente podia, agora não pode mais. Eu só posso usar condenações para aumentar a pena com relação a antecedentes e reincidência. Olha o que diz aí o nosso queridíssimo STJ. Tá? Vamos lá, vamos ver o que diz o STJ. No que concerne a vetorial conduta social, em caso, o fato recorrente de haver respondido à ação penal anterior por delito de tráfico de drogas, de ter sido preso novamente por delito da mesma natureza, foi sopesado tanto para a mensuração negativa dos antecedentes, quanto na conduta social, constituindo bis in idem. Nesse caso foi pior ainda, né? Nesse caso aqui, pelo visto, o que ele fez? Ele pegou uma condenação que ela tinha por tráfico de droga e aumentou a pena tanto nos antecedentes, quanto na má conduta social. E não pode, é bis in idem. Você não pode usar uma única condenação para aumentar a pena 2 vezes, seja em 2 circunstâncias, seja uma circunstância uma agravante, não pode uma única condenação gerar mais de um aumento de pena na dosimetria, senão é bis in idem. Roubo majorado por concurso de agentes e corrupção de menor. É aquele caso em que você comete o crime, você não, né? O agente comete o crime junto com o menor, um roubo junto com o menor. Nesse caso vai ter um concurso de agentes, que é uma causa de aumento no crime de roubo, e ao mesmo tempo eu vou ter um outro crime, que é o de corrupção de menor. Ou seja, o fato de eu ter praticado esse roubo junto com o menor vai me gerar tanto o concurso de agentes quanto o outro crime. Seria bis in idem isso? Olha o que diz o STJ. Assentou no sentido de que não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente a concurso de agentes pelo envolvimento de adolescente, seguida pela condenação do crime de corrupção de menor, já que se está diante de 2 condutas autônomas e independentes que ofendem bens jurídicos distintos. Beleza? Não é bis in idem. E por fim, 2 ou mais majorantes do roubo. Olha só o que diz aí o STJ. A jurisprudência dessa corte passou a admitir que, caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas pode ser usada na primeira fase, desde que observado o princípio do ne bis in idem. Ou seja, eu não posso usar, imagina que foi um roubo cometido com concurso de pessoas. Eu não posso usar o concurso de pessoas na primeira fase para aumentar a pena em razão das circunstâncias do crime e também na terceira fase porque é uma causa de aumento do concurso de pessoas. Percebeu? Se eu já tenho lá a causa de aumento do concurso de pessoas, eu não posso usar o concurso de pessoas para majorar a pena em outra fase, a não ser naquela causa de aumento ali. Senão eu vou ter bis in idem, eu vou estar aumentando a pena 2 vezes porque foi um crime praticado por 2 pessoas. E isso não pode, tá? Esse é o princípio do ne bis in idem. E para fechar mais 2 princípiozinhos, a gente acaba esse bloco, já está se estendendo. Princípio da igualdade, né, da isonomia.
que todo mundo já sabe, ou pelo menos já ouviu falar, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. E o princípio da não culpa, né, que é chamado princípio da presunção de inocência. Olha só, ninguém deverá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Gerou uma discussão recentemente com relação ao Lula, que estava lá na execução em segunda instância, né? Teve o julgamento do recurso em segunda instância, teve a execução provisória, o Lula foi preso, e aí entrou uma discussão se pode ter execução provisória na segunda instância, se não fere o princípio da não culpabilidade, né? Ou da presunção de inocência. E o que o Supremo entendeu? Que não pode estar vedada a execução da pena provisória em relação ao réu solto. Ou seja, você está respondendo o processo em liberdade, pegou 10 anos de prisão. Quando é que você vai começar a cumprir esses 10 anos? Quando transitar em julgado. Quando é que transita em julgado? Quando não cabe mais recurso para lugar nenhum. Então, enquanto não transitar em julgado, você não vai ser preso para cumprir os 10 anos, já que você está solto. Agora, se você está respondendo o processo preso, já assim que tem a sentença, já pode começar uma execução provisória, porque é benéfico para você. Já ir contando aquele tempo ali, né, de execução e tal. Pode até ter progressão de regime antes de transitar em julgado, por exemplo. Para o réu solto, não pode. Beleza? Não pode ter execução provisória, foi o que o Supremo disse. Ele vedou a execução provisória, por isso que o Lula foi solto. Porque ele estava preso, ele respondeu o processo todo solto. Quando chegou na segunda instância, tinha um entendimento que não, agora já pode começar a executar a pena que ele teve. Ah, teve a pena de 10 anos. Então, prende agora para cumprir 10 anos. Aí o Supremo entendeu, não. Vai começar a cumprir a pena só quando transitar em julgado tudo. Ah, então solta, quando transitar em julgado tudo, prende de novo para cumprir os 10 anos. Foi isso que aconteceu. E o princípio da presunção de inocência, da não culpa, ele é o princípio também que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Porque olha só, alguém comete um crime, responde em liberdade. Responder em liberdade, às vezes, gera na sociedade um sentimento de que não deu nada. Fala, pô, fulano matou ciclano e tá solto. Não deu nada. Só que calma, né? Ele só vai ser preso quando ele for condenado. Para ele ser preso durante o processo, tem que ser uma situação muito excepcional, que é a prisão cautelar. Ela é muito excepcional. Tá ameaçando testemunha, tem risco de fugir, enfim, tá? É reincidente pra caramba, então a gente prende para ele parar de cometer outros crimes, enfim. Excepcionalzíssimo a prisão cautelar, tá? Em regra, cumpre em liberdade, beleza? É isso que eu teria para falar para vocês sobre o princípio da não culpabilidade. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou resolver algumas questões com vocês sobre princípios, tá? Vou fechar esse bloco aqui, porque já tá ficando grande. Vamos fazer um terceiro bloco, então, dos princípios. Fecha a conta aí, passa a régua. Tchau, obrigado.